Felipe Killing sempre com a gente aqui no Alta Frequência para falar mais uma vez, não é, Killing, a respeito do terremoto em Mianmar e, infelizmente, como a gente já esperava, né, o número de mortos cresce a cada dia. Já são mais de 2.000, Killing. Boa tarde para você. Tudo bom, Fabio? Boa tarde a você, boa tarde a Larissa, Isabela e a todos que nos acompanham. Infelizmente, o número de mortos subiu e é bem provável que suba mais. Tem diversas pessoas ainda desaparecidas, áreas remotas que os socorristas não conseguiram chegar. Há um problema na comunicação do país. Então, imagina só que você tem um povoado no topo de uma montanha, as estradas estão com rachaduras ou bloqueadas, você não tem acesso a essas regiões, não consegue comunicação com as pessoas que por lá estão e não se sabe se há mais desastre, pessoas em meus escombros. Então, infelizmente, Mianmar já passava por uma situação muito complicada antes mesmo desse terremoto. Cerca de 20 milhões de pessoas já precisavam de ajuda humanitária. Lembrando que aconteceu um golpe militar por lá há 4 anos, e aí veio esse forte abalo sísmico de 7,7 graus, a uma profundidade considerada rasa de 10 quilômetros. Até por isso, foi um tremor sentido na China, na Tailândia. Na Tailândia, ainda as buscas seguem para tentar encontrar trabalhadores em meus escombros, naquele arranha-céu que estava em construção, que veio abaixo. 19 homens já foram resgatados, infelizmente mortos, os corpos deles foram entregues a famílias, mas infelizmente mortos, e a cada dia que passa, a chance de encontrar alguém com vida vai diminuindo. Então, a gente já está indo para o quarto dia desde o terremoto, mas milagres acontecem. 4 pessoas foram encontradas com vida após 60 horas, incluindo uma mulher grávida e também uma criança. E em meio a todo esse caos em Mianmar, existe também esse conflito, essa guerra civil. E o exército do país, que deveria estar liderando os trabalhos de buscas, está sendo acusado de continuar bombardeando grupos rivais em áreas civis. Então, é uma situação bastante complicada. A comunidade internacional tenta enviar ajuda, mas é um país extremamente fechado, de difícil acesso. Nem mesmo os jornalistas conseguem chegar lá para ter a total ideia, né, do que está acontecendo, porque a gente fala no número de mais de 2 mil mortos, mas o modelo americano estima que esse número pode chegar a 10 mil mortos. Um terremoto de 7,7, essa profundidade de 10 quilômetros, foi o mesmo que aconteceu na Turquia, quando a gente teve 60 mil mortos. Os números eles variam, mas foi um desastre enorme. Eu fui para lá, inclusive, vi de perto o que um terremoto desse tamanho é capaz de fazer. Então, infelizmente, a situação em Mianmar é bastante preocupante. E Killing, aí pelo Reino Unido começou hoje uma cúpula super importante com 40 países para discutir imigração ilegal. É a maior que a gente já viu em todos os tempos. Tem a possibilidade da gente ver saindo dessa cúpula alguma decisão para impactar esses imigrantes, como aconteceu nos Estados Unidos, ou a situação é diferente? A situação é um pouquinho diferente, mas o que o Keir Starmer, que é o premier do Reino Unido, disse? Que imigração ilegal é um problema global. Por isso, ele convidou 40 países, e não só países aqui da Europa, ou até mesmo Estados Unidos e Canadá, mas também representantes da Albânia, do Iraque, também do Vietnã, que são normalmente países em que saem muitos imigrantes aqui para a Europa. Convidou também representantes das gigantes de tecnologia. E por quê? Porque muitos traficantes de pessoas utilizam as redes sociais para fazer uma propaganda de uma travessia que você faz e chega aqui na Europa. Algumas pessoas chegam a gastar 3 mil libras, 4 mil libras, a gente está falando em mais de 30 mil reais, às vezes na ilusão de que vai chegar aqui, conseguir moradia, conseguir trabalho fácil, e não é bem assim. E até por isso eles trabalham com as redes sociais para tentar remover esses conteúdos que vendem uma ilusão. Eles também trabalham com o governo desses países para que eles possam fazer um trabalho conjunto e ir na raiz do problema, o traficante de pessoas. Mas há todo um esforço por parte do governo do Reino Unido, mas também de outros países da Europa, porque a imigração ilegal se tornou uma prioridade por aqui. Pesquisas mostram que os eleitores querem diminuir a imigração ilegal. Só que os governos sabem que precisam do imigrante para mão de obra, para fazer a economia girar. Ou seja, eles precisam encontrar o meio termo de receber pessoas fundamentais,
para a economia europeia, que está estagnada, e também agradar boa parte do eleitorado que pede uma redução na imigração ilegal. Uma conta realmente difícil de fechar se você quiser olhar para os dois lados, realmente sempre com a mesma medida, não é, Killing? Mas pelo que eu entendi, essa reunião é apenas para que ideias sejam colocadas ali à mesa. Não há nenhuma medida prática em curto prazo, pelo menos prevista, né? Não, o Reino Unido anunciou de forma unilateral algumas medidas próprias, mas qual que é a intenção do governo? Estabelecer relações com outros países para construir uma solução global. Então, o Reino Unido, por exemplo, vai endurecer ainda mais as vigias em locais que empregam imigrante ilegal. Então, imagina que eu sou um empresário e acabo contratando um imigrante ilegal, pagando menos. Se eu sou pego, eu pago uma multa que pode chegar a 60 mil libras e com o risco até de fechar o meu negócio. Então, por aqui, o Reino Unido anunciou algumas medidas, mas o plano é conversar com esses países para debater algo global, para ter uma resposta global, porque não adianta só um país fazer uma coisa, outros não fizerem, e aí a gente vai ter sempre algo descoordenado para resolver esse problema. Muito bem, Felipe Killing volta na quarta-feira aqui no Alta Frequência, neste mesmo horário. Killing, obrigado, bom trabalho para você, um abraço. Valeu, até mais. 3h51.